Eu não sei exatamente como começar. Eu nunca pensei que ia contar isso um dia. Mas eu cansei de guardar dentro de mim. Na verdade, só de pensar que tô contando isso em voz alta já me dá um nó na garganta. Porque durante muito tempo eu acreditei que era melhor fingir que nada tinha acontecido. Melhor sorrir, seguir em frente e guardar isso só pra mim. Mas chega uma hora que o silêncio começa a te matar por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me calei e o que era dor virou vergonha. Nunca passou pela minha cabeça que um lugar que falava de Deus pudesse esconder um monstro. E menos ainda que esse monstro pudesse ser alguém tão próximo. E a pior parte, ninguém acreditou em mim. Ele era uma figura importante, tinha autoridade, tinha respeito, sempre com palavras doces, sempre com aquele sorriso que enganava todo mundo. E foi assim que ele me enganou também. Quando tudo acabou, eu me senti imunda, quebrada. Eu queria arrancar a minha pele, queria desaparecer. Mas a parte mais cruel ainda estava por vir. Porque quando eu juntei forças para contar o que aconteceu, ninguém acreditou em mim. Nem a minha própria mãe conseguiu acreditar. Disseram que eu estava confundida e possuída, que eu era jovem demais, que ele jamais faria algo assim. E então eu fui do céu ao inferno, expulsa do lugar onde eu mais me sentia segura, humilhada, silenciada, ignorada. E é por isso que eu tô aqui. Porque se essa história tocar uma só pessoa, se ajudar alguém a entender que a culpa nunca é da vítima, então, talvez, só talvez, tudo isso que eu vivi não tenha sido em vão. Antes de tudo isso acontecer, eu era uma garota comum. Talvez até mais certinha do que o normal. Eu nunca fui de baladas, bebida ou redes sociais cheias de exposição. Meus pais sempre me educaram na base da fé, do respeito e da obediência. E eu seguia, de verdade. A igreja não era só um lugar onde eu ia aos domingos. Ela era parte da minha identidade. Era onde eu tinha amigas, onde eu cantava, onde eu ria, chorava, aprendia. Eu era apaixonada por estar lá. Por mais estranho que isso pareça hoje, eu esperava o fim de semana ansiosamente só para ir aos ensaios, às reuniões, aos cultos. Lá dentro, eu sentia que tinha propósito. Eu me sentia importante, parte de algo maior. E ele estava sempre lá também. Era um daqueles líderes que todo mundo admirava. Sabia falar com os jovens, brincava, era acessível, presente. Comigo, era ainda mais atencioso. Dizia que via algo especial em mim, que Deus queria me usar de um jeito diferente. E no começo, isso me deixava feliz. Eu me sentia vista, reconhecida. Mas hoje, eu entendo. Aquilo era só o início de uma armadilha. Eu era uma adolescente buscando um lugar no mundo, e ele percebeu isso, usou isso. Usou minha fé, usou minha inocência, usou minha confiança. E eu não percebi. Não porque eu era burra, não porque eu era fácil, mas porque eu era só uma menina. Uma menina tentando fazer tudo certo, querendo agradar a Deus e as pessoas ao redor. E essa parte me dói até hoje. Porque antes de tudo isso, eu era feliz, eu tinha paz. E ele destruiu isso. Ele não era um desconhecido. Muito pelo contrário. Era um daqueles homens que todo mundo respeitava, sempre na frente, sempre envolvido, sempre sorrindo. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele pregava, todos diziam: esse homem é usado por Deus. Ele não era pastor, mas era quase isso. Tinha influência, tinha autoridade. Era amigo da minha família. Era alguém que já frequentou nossa casa, que me viu crescer. Ele me chamava de filha, dizia que eu era como uma filha para ele. E eu acreditava. Ele era engraçado, sabia conversar com jovens como ninguém, sabia exatamente o que dizer para fazer você se sentir especial.
Sempre muito carismático, sempre com aquele jeito manso, calmo. Ele era o tipo de pessoa que ninguém desconfiaria. Ninguém. Tinha um dom com as palavras, sabia manipular a culpa, usar a fé como ferramenta. Me envolvia em discursos sobre pureza, sobre chamado, sobre sacrifício espiritual. Hoje, eu percebo como ele foi estrategista. Ele nunca chegou de uma vez, nunca foi direto. Ele foi construindo um espaço, uma confiança, uma dependência. Ele me fazia sentir que eu precisava da aprovação dele, que eu era escolhida, que Deus estava me preparando para algo grande e que eu só ia entender aquilo mais tarde. Era tudo muito sutil e muito cruel. Ele dizia que via em mim uma luz diferente, que eu tinha uma alma especial. Ele plantava palavras bonitas com segundas intenções. E todo mundo ao redor só via um líder exemplar, um servo fiel, um homem de Deus. Ninguém viu o predador por trás do paletó. Ninguém viu o monstro. E essa foi a parte mais difícil, tentar explicar para as pessoas que aquele homem de Deus fez o que fez comigo. E ver os olhares duvidando, ver os rostos virando, ver as bocas caladas. Não foi de uma vez. No início eu não percebi. Era só um carinho no ombro, um elogio exagerado, uma atenção que eu achava que era carinho de pai. Ele dizia que eu era madura, especial, que eu tinha um chamado. Eu me sentia valorizada, eu confiava. E talvez seja por isso que eu demorei tanto para entender o que estava acontecendo. Começou com palavras. Elogios que no começo pareciam inocentes. Você é muito madura para sua idade. Tem uma sabedoria diferente, sabia? Tem meninas bonitas, mas nenhuma tão especial como você. Eu sorria, sem entender direito. Achava que era carinho. Depois vieram os toques. Rápidos, sutilmente colocados no ombro, nas costas, no cabelo. Toques que me deixavam desconfortáveis, mas eu tentava ignorar. Eu dizia para mim mesma, deve ser coisa da minha cabeça. Afinal, era ele, um líder respeitado, um pai espiritual. Só que tudo foi mudando, devagar. Ele começou a me chamar para encontros fora do horário da igreja. Dizia que queria me orientar espiritualmente, me ajudar a crescer na fé. Eu, boba, fui achando que estava sendo escolhida para algo maior. Ele começou a me chamar com mais frequência. Dizia que via algo especial em mim, que queria me orientar, que Deus tinha planos grandes para minha vida. Eu me sentia honrada, escolhida. E foi assim que ele me separou das outras pessoas. Me colocava como diferente, me isolava com carinho. Comecei a me afastar das minhas amigas, da minha mãe, até da minha irmã. Toda vez que eu pensava em falar com alguém sobre o que estava sentindo, ele me dava mais um reconhecimento espiritual, mais um versículo, mais um toque de Deus. Só depois eu entendi. Aquilo era manipulação. A primeira vez que ele me chamou para um aconselhamento fora da igreja, eu hesitei. Ele percebeu e disse: se você tem medo de estar sozinha comigo, é porque não confia no propósito de Deus. E eu fui, como quem obedece, como quem quer fazer o certo. Mas eu nunca imaginei. Mas aquele dia, aquele maldito dia, ele trancou a porta. E a sensação que eu tive foi como se o ar tivesse sumido da sala. Meu coração disparou, mas minha voz travou. Eu não sabia como reagir. Eu congelei. Nunca pensei que aquela seria a última vez que eu ia me sentir inteira. Porque naquele dia, o que ele fez comigo quebrou tudo dentro de mim. Me fez questionar Deus, a igreja, a mim mesma. E mesmo com todo o medo, eu ainda tive a coragem de contar. E foi aí que eu descobri que a maioria prefere proteger um título do que acreditar numa menina de 15 anos. Eu pensei que o pior já tinha passado. Eu achei que depois de contar, alguém ia me proteger, que finalmente a justiça ia acontecer. Mas eu estava errada. Quando eu abri a boca, o mundo virou as costas. Primeiro veio o silêncio, aquele silêncio frio, desconfortável. Depois vieram as perguntas disfarçadas de preocupação. Tem certeza do que você está dizendo? Você não entendeu errado? Você tem provas?
E aí vieram os olhares, de julgamento, de dúvida, de acusação. Era como se eu tivesse cometido um crime, como se eu tivesse sujando o nome de um homem de Deus. E sabe o que mais doeu? Algumas das pessoas que me viram crescer, que diziam me amar, que me chamavam de filha, foram as primeiras a dizer que eu estava exagerando, que eu devia entregar nas mãos de Deus, que não podia causar escândalo dentro da obra. Ninguém me abraçou, ninguém me olhou nos olhos e disse: "Eu acredito em você". Eu fiquei sozinha, sozinha com uma dor que ninguém queria ouvir, sozinha com um trauma que eu nem sabia explicar. Me chamaram de rebelde, disseram que eu estava tentando aparecer. E o pior, ele continuou lá, no púlpito, no altar, no microfone, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu fiquei com medo de ir até a esquina. Eu parei de cantar, parei de sorrir, me fechei. E todo mundo fingiu que era só uma fase. Mas dentro de mim era um luto. O luto de perder minha fé nas pessoas. O luto de perceber que, no fundo, ninguém quer ouvir a verdade quando ela vem de uma menina ferida. Eu gostaria de dizer que passou, que foi só uma fase difícil e que hoje tá tudo bem. Mas a verdade é que tem coisas que a gente sobrevive, mas nunca esquece. E o que aconteceu comigo não ficou no passado. Ficou no meu corpo, ficou na minha mente, ficou na forma como eu olho para as pessoas hoje. Por muito tempo, eu tive vergonha de mim, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse feito algo para merecer aquilo. E mesmo sabendo racionalmente que eu fui vítima, meu coração se sentia culpado. Eu não conseguia dormir. Qualquer barulho, qualquer voz grave, qualquer cheiro que lembrava aquele dia me fazia entrar em pânico. Eu tive crises. Eu me afastei da igreja, me afastei de Deus, me afastei até de mim mesma. Me olhava no espelho e não via mais aquela menina alegre que eu costumava ser. Era como se tivessem apagado a minha luz. E o pior, ninguém via. Ninguém via as feridas que ele deixou, porque não sangravam por fora. Eu aprendi a sorrir para não preocupar minha mãe. Aprendi a engolir o choro no banheiro da escola. Aprendi a dizer que estava tudo bem quando tudo dentro de mim gritava por socorro. E mesmo depois de um tempo, quando tentei me abrir com outras pessoas, sabe o que eu vi? Você precisa superar isso. Como se fosse simples, como se a dor tivesse data de validade. Essas marcas não sumiram, elas só aprenderam a se esconder, mas elas ainda estão aqui, me lembrando todos os dias que eu fui ferida e que ninguém quis ver. Se você está passando por algo parecido, se alguém tem te feito se sentir confusa, culpada ou com medo, eu quero que você saiba, a culpa não é sua. Não importa quem essa pessoa seja, não importa se ela tem cargo na igreja, se é da sua família, se é alguém de confiança. Se te machuca, se te assusta, se te deixa desconfortável, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de falar. E se ninguém te escutar, grita mais alto. Procura ajuda, conta para alguém de fora. Vai até o fim. Porque você não é fraca. Você não é suja. Você é vítima e merece ser protegida. Mesmo que te chamem de mentirosa, mesmo que te acusem de destruir a imagem de alguém, a sua dor importa. O seu trauma importa. A sua vida importa. E eu sei que às vezes parece impossível continuar, mas existe vida depois do abuso. Existe esperança depois da dor. Eu sou a prova disso. Eu tô aqui, falando, mesmo tremendo por dentro. Porque se a minha voz alcançar pelo menos uma de vocês, se te der coragem para se libertar, já valeu a pena ter passado por tudo isso. Não deixa ninguém apagar a sua luz. Você não tá sozinha. E você nunca deveria se sentir culpada por sobreviver. Eu não vou mentir, ainda dói.
Tem dias em que eu acordo no meio da noite com o coração acelerado. Tem momentos em que a lembrança volta como se tudo estivesse acontecendo de novo. Mas hoje, eu não sou mais aquela menina que se calou. Hoje, eu falo, mesmo com medo, mesmo com a voz tremendo. Porque cada vez que eu conto a minha história, é como se eu tirasse um pouco do peso que ficou preso dentro de mim. Eu comecei a fazer terapia, comecei a escrever, a me olhar com mais carinho. Demorou, mas eu entendi. Eu não sou definida pelo que me aconteceu. Eu sou mais. Sou alguém que sobreviveu, que está se reconstruindo, pedacinho por pedacinho. Aprendi que não preciso voltar a ser quem eu era antes. Eu posso ser alguém nova, mais consciente, mais forte, mais sensível à dor dos outros. Hoje, eu olho no espelho e vejo uma guerreira. Uma adolescente que teve tudo para desistir, mas escolheu viver. E agora, eu quero ser voz para quem ainda está em silêncio. Quero ajudar outras meninas a entenderem que elas também merecem um recomeço. Mesmo que o mundo não acredite, mesmo que doa lembrar, a gente merece ser feliz de novo. E é isso que eu tô construindo. Um novo começo. Um futuro que não seja baseado no medo, mas na verdade, na cura e no amor. Porque eu me recuso a ser só uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim.